Oi pessoal, tudo bem? Bom, aula 5, hein? Vamos preparar aí todo o processo para que a gente consiga fazer muito bem. Na aula de hoje, eu quero que você fique atento principalmente a você confirmar as propriedades. Lembra que eu falei na aula anterior? É como se fosse uma tabuada. Se você não treinar essa tabuada, essas operações, essas propriedades, lá na frente vai falhar. Então, volte, se você não tiver conseguido ainda fazer todas as tarefas, se atualize para você assistir a aula de hoje, ok? Mas você vai gostar, aula rápida, simples, direta, então procure fazer os exercícios para nossa aula ao vivo, a gente conseguir tirar todas as dúvidas. Tudo bem? Grande abraço, bom dia, bons estudos! Oi pessoal, então vamos lá, né? Depois do vídeo das informações, vamos seguir aqui nosso esqueminha. Na aula anterior, que foi a aula 4, eu falei da propriedade 1, propriedade 2, propriedade 3. Se você não viu essa aula, você tem que voltar lá, por favor, hein? É um compromisso com você mesmo, tá bom? E aí nós fizemos essas três, né? Esses três propriedades de início, e aí você volta e vê lá, caso você não tenha visto. Seguindo agora, hoje eu só vou dar continuidade na 4 e a propriedade 5 ainda ficará um pouco mais adiante, ok? Mas para que a gente possa trabalhar bem as tarefas, e vai aparecer duas novas informações hoje também nessa aula, tá ok? Então vamos seguir. Uma dessas informações é o cologaritmo. Cologaritmo é uma expressão que vai aparecer em alguns exercícios, então para não correr o risco da gente perder essa definição ou passar por ela sem dar a devida atenção, a gente pode perder uma questão, um item, só por conta dessa definição. Então, cologaritmo é o oposto do logaritmo. Então, exemplo aqui, ó. Se eu tenho um log de 8 na base 2 e o resultado é 3, quando nós escrevemos aqui, ó, logaritmo, é porque nós só vamos mudar o sinal. Então, é bem simples mesmo, ó. Então, cologaritmo de log de 8 na base 2 será menos 3. Pronto. Só isso que a gente tem que ficar atento aí, tá bom? Então, uma informação bem simples para a gente seguir. Outra informação importante, e aí vale a pena, né? Para a imagem, copia a definição, copia o exemplo, para não perder, tá ok? E aí, antilogaritmo, também a mesma coisa, copia, porque em algum exercício que nós vamos ter adiante, vai ter alguma situação que a gente vai aplicar essa relação aqui do antilogaritmo, ok? Então, copia isso daí. O antilogaritmo, olha só, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. Sejam A e B números reais positivos, com A diferente de 1. Se o logaritmo de B na base A é x, então a gente está falando a propriedade fundamental do logaritmo. Ó. Log de B na base A é x, ok? Então, isso está certo. O que é o antilogaritmo? Olha só. Aí começa a prestar atenção só na posição. Então, B é o antilogaritmo de x. Mas se você olhar na relação, o B é o logaritmando. E o x é quem? É o logaritmo, ok? O x é a resposta, tá ok? E aí, o B é o logaritmando. No caso do antilogaritmo, o B passa a ser a resposta e a resposta, que era o x, passa a ser o logaritmando. Então, houve uma troca de posição, ok? Só para que você possa perceber isso, ó. Então, o que eu tenho aqui na verdade? Eu tenho o antilog de 2 na base 3. É quanto? 9. Então, eu sei que esse 2 é o x e esse 9 é o b, seguindo a relação ali. Então, o que eu quero dizer aqui, ó? Que o log de quem? De 9 na base quem? 3 é igual a 2. Percebeu aí, ó? Então, quem é no antilog o logaritmando,
passa a ser a resposta no logaritmo. É uma troca de posições, ok? Olha só, seguindo aqui. Quem é, então? Antilog de 3 na base meio é igual a 1/8. Então, como é que é o log original? Então, o log, a base não muda, ó. A base continua sendo meio. Muda quem? A posição. Então, quem é o 3 aqui, ó? O 3 é a resposta. Então, é o meu x aqui, é a minha resposta. No caso, será o 3. E quem é o logaritmando? É 1/8. Ok? Vamos lá para o próximo. E aí, mesmo esqueminha. Se você quiser fazer, é bem simples, não é isso? Mas para não correr o risco de aparecer lá na frente algum exercício de algum vestibular do Brasil, a gente consegue pegar a definição aqui direitinho. Então, é log na base 2. A resposta é o logaritmando e o logaritmando agora passa a ser a resposta. Beleza? Bem simples, mas a gente vai encontrar isso em alguns exercícios do Brasil aí, tá bom? Vamos lá. A partir de agora, eu vou falar então de alguns exercícios de casa, né? Da tarefa de casa, fazer alguns exercícios e preparar aqui alguns exemplos para você. Eu vou fazer o vídeo a parte só das correções dos exercícios, para você tirar as dúvidas dos exercícios. Aqui segue só a matéria normal, tá legal? O exercício 15 eu não havia passado para casa, para que eu possa servir como exemplo de base dos próximos exercícios. Olha só, log de B vezes C vezes D, tudo isso na base A. O que eu tenho aqui? Eu tenho log do produto. Se eu tenho log do produto, o que o produto vira? Produto vira soma. Então, nós vamos trabalhar esse logaritmo com a propriedade, ok? Então, só a propriedade de adição ou subtração aqui. Então, vou colocar log, vai ficar log de B na base A, mais o log de C na base A, mais o log de D na base A. É só para fazer isso, é só para aplicar a propriedade, ok? Na próxima, na B, nós temos aqui a relação. Tem um produto e uma diferença. Então, eu tenho log de 2 vezes K. Eu vou separar inicialmente quem? A subtração. Então, menos o log de D na base A. Mas ainda tem produto? Tem produto. Então, no produto vai virar soma. Então, log de 2 mais log de K, tudo isso na base A. Não pode esquecer de repetir a base. Menos log. Continuando aqui, então, nesse exemplo, preste atenção que ele vai ser importantíssimo para a tarefa de casa, hein? Log de 2 na base 10, né, que é o log de decimal aí, é aproximadamente 0,3. O log de 5 é aproximadamente 0,7, beleza? Lembrando que quando a base não está escrita, é porque a base é 10, tá legal? Então, base ou logaritmo decimal. E também o log de 2 na base 10, tá? Quando não está escrito, é o log decimal. Repare, utilizando o log de 2 e o log de 5, nós devemos calcular o log de 2,5. Bom, mas o que eu devo pensar inicialmente? Eu só tenho log de 2 e log de 5 para trabalhar na conta. Então, eu vou transformar esse logaritmando ou em um produto ou em um quociente. Por quê? Porque são as propriedades que eu tenho. Então, eu vou transformar esse 2,5 em 5 dividido por 2. Concorda que eu posso fazer assim? Poderia colocar 25 décimos também, então tanto faz a ordem. Mas eu vou colocar 5 sobre 2. E aí o que acontece? Eu tenho uma propriedade para aplicar aqui agora. E que propriedade é essa? Se é quociente,
vira diferença. Então, vai ficar log de 5 menos o log de 2. Numericamente, nós já sabemos quanto é que é o log de cada um. O log de 5 é aproximadamente 0,7 menos 0,3. E aí eu chego no resultado 0,4. Pronto. Apliquei a propriedade e no final usei os valores que foram dados no exemplo. Tá ok? No enunciado. De novo, isso vai ajudar bastante, hein? Log de 20. Então, vou aqui, ó. Eu vou ter que transformar o 20 em ou um produto ou um quociente. Então, como ali eu fiz num quociente, aqui eu vou transformar num produto, tudo bem? Então, eu vou escrever assim, ó. Log de 2 vezes 10. Pode ser assim? E aí, como é produto, o produto vira o quê? Soma, não é isso? Então, eu vou ter log de 2 mais o log de 10. Professor, mas lá no enunciado não apareceu o log de 10. Concordo com você, mas ele aparece lá nas definições, né? Nas consequências da definição. Log de 10 na base 10 é quanto isso aqui? É 1, não é verdade? E aqui, quanto é que é o log de 2? O log de 2 é aproximadamente 0,3 mais 1. Então, isso vai ser 1,3. Beleza? Esses valores são aproximadamente, tá legal? Raiz, log da raiz quadrada de 5. Aqui nós temos duas relações que a gente vai aplicar. Como eu não havia comentado a terceira propriedade, a quarta propriedade, eu vou fazer aqui agora essa quarta propriedade. Olha só, que aqui a gente tem o índice e o índice desce dividindo o logaritmo, tá legal? Então, vamos aplicar essa relação aí, ó. Então, lá no exercício, no exemplo, quer dizer, eu vou usar essa propriedade. Então, olha só, eu tenho aqui o índice 2, então, nesse logaritmo, deixa eu só arrumar aqui, colocar a fração primeiro. Olha só, então, nesse logaritmo, o índice vai descer, ele vai vir para cá, e aí vai ficar log de quem? De 5 na base 10. Quem é o log de 5? Está lá no exemplo, 0,7. Então, isso será 0,70, que seja, né? Ou 7, dividido por 2. Viu como é simples? Isso vai dar 0,35. Tá aí. Resolvemos esses exemplos. Então, todos os exercícios que nós vamos ter daqui para frente, a gente vai trabalhar dessa forma. Eu vou colocar mais um exemplo aqui, e eu vou colocar assim, ó. Sendo log de 8 na base 10 igual a calcular, vamos ver aqui, ó, calcular log de 5. Na mesma base. Repare que nós estamos trabalhando sempre com a mesma base, ok? Então, vamos ver o que acontece a partir de agora. O que a gente já sabe do log de 8 na base 10? Bom, isso aqui é um exemplo que eu coloquei aqui agora, não tem nenhuma relação com o anterior aí. Então, eu já sei que o 8 pode ser fatorável, não é isso? A minha base aqui é 10, então eu posso aplicar a relação fundamental aqui, ó. Se eu quiser, eu já posso fazer isso, concorda? Então, eu também posso aqui fatorar o 8. Então, vamos ver o que acontece. Vou fatorar o 8, então, vou ter log de 2 ao cubo na base 10, né? Igual a A. Agora, lembra da propriedade que tem expoente? O que vai acontecer com o expoente? Ele pula e vai lá para frente. Então, eu vou ter aqui 3 vezes o log de 2 na base 10 é igual a A. Então, eu posso dizer que o log de 2 é igual a quanto? A dividido por 3. Posso fazer assim. Concordam? Ótimo. Agora, como o autor me pediu para calcular aqui o log de 5, repare, eu não tenho nenhuma informação sobre o log de 5.
Mas você tem que ficar atento, por quê? Porque a nossa base é 10. Se a nossa base é a mesma, então eu vou tentar usar uma relação de tal forma que esse 5 aqui, ó, eu posso fazer um produto ou eu posso fazer um quociente que o resultado dê 5. Mas utilizando ou pensando na base para que ela possa me ajudar. Olha só, vamos pensar num log que o resultado aqui dê 5. Pode ser, por exemplo, 10 dividido por 2. Mas por que eu pensei no 10 dividido por 2? Por dois motivos, olha só. O 2, porque eu achei um log de 2 aqui. E o 10, por que eu usei o 10? Porque a minha base do logaritmo é 10. Então, eu vou tentar sempre usar alguma relação que apareça dessa forma. E aí, como eu tenho um quociente, o log do quociente da divisão vira subtração. Então, vou trabalhar com isso agora. Então, você concorda que o log de 5 é isso daí, ó. Essa diferença. Então, log de 5 será log de 10 na base 10 é 1, propriedade fundamental. Menos o log de 2 que a gente acabou de achar é A sobre 3. E aí, o que eu posso fazer aqui? No máximo, um MMC. Mas eu não vou fazer, a resposta já é essa aqui. Por quê? Porque nós já achamos o log de 5 em função do A. Ele não pediu para calcular o A, ele pediu só para calcular o log de 5. Beleza? Então, ficar atento a essas relações aí que vão aparecendo ao longo das aulas. Valeu? Copie todos os exemplos, tá? E deixe o seu caderno atualizado. A nossa tarefa de casa é a continuidade da página 144. Então, você vai aplicar essas relações aí, tentando fazer, tá? Todas as propriedades específicas. E aí...